Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 32, tá bom? Atos, capítulo 9, a partir do versículo 32. Nós vamos ler Atos 9, do 32 até o capítulo 10, e vamos fazer a leitura de todo o capítulo 10 também. Como eu tenho dito, né? Tenho procurado aqui em todos os cultos buscar aquilo que é essencial no livro de Atos, e que a gente possa ver a maior parte de texto possível a cada domingo, para que mais rapidamente a gente possa poder aprender todo o conteúdo de Atos, que é muito grande. Se nós fôssemos parar em cada versículo aqui, 2, 3 versículos por culto, nós ficaríamos aqui anos meditando em Atos, né? Então eu espero que nós possamos, que o Senhor nos dê a graça de extrair o máximo desses textos. Só que há um perigo, né? O perigo de ficarmos desatentos, porque é muito texto para ler. Há o perigo de nós ficarmos, né, cansados. Por isso eu queria pedir para você a máxima atenção. É apenas 1 hora que nós ficamos meditando na palavra, é muito pouco. Nós possamos ter toda a atenção voltada para o texto e para a palavra nesse momento. Vamos fazer a leitura, irmãos. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 32. Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa cama, pois era paralítico. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma tua cama. Ele logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela fazia muitas boas obras e dava esmolas. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu. E tendo lavado o corpo, colocaram-no num quarto, na parte superior da casa. Como Lida era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo-lhe: não te demores em vir até nós. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto acima. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as roupas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. E ele lhe deu a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse acontecimento se tornou conhecido em toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um curtidor de peles, chamado Simão. Havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora 9ª do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Fitando nele os olhos e atemorizado, ele perguntou: o que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Então envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, o curtidor de peles, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço. Tendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto estavam a caminho já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, por volta da hora 6ª. E sentindo fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma visão. Ele viu o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, baixado pelas 4 pontas sobre a terra.
Nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro. Pela segunda vez lhe falou a voz: não chames de profano o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e logo o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, perplexo, refletia sobre o que seria a visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. E chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda estava meditando sobre a visão, quando o Espírito lhe disse: 2 homens te procuram. Levanta-te, desce, vai com eles, e não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. Então Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: sou eu a quem procurais? Por que viestes? Eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, então, convidou-os para entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro levantou-se, partiu com eles, e alguns dentre os irmãos de João o acompanharam. Um dia depois entrou Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo reunido seus parentes, amigos mais chegados. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou e disse-lhe: levanta-te, pois eu também sou homem. E conversando com ele, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas e disse-lhes: bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com não-judeus, ou aproximar-se deles, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro. Portanto, sendo chamado, vim sem objeção. Então pergunto: por que mandastes me chamar? Então Cornélio disse: faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa, a hora 9, quando de repente um homem com roupas resplandecentes se apresentou diante de mim e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda buscar Simão, também Pedro, chamado Pedro, em Jope. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de peles, que fica à beira-mar. Portanto, mandei logo te chamar e fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui, presentes diante de Deus, para ouvir tudo que te foi ordenado pelo Senhor. E tomando a palavra, Pedro disse: na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, mas em qualquer nação, aquele que o teme pratica o que é justo e aceitável. Ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, e diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E somos testemunhas de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém. Mas eles o mataram pendurando no madeiro. Deus o ressuscitou ao 3º dia, e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunhas pré-determinadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que por Deus ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão sobre ele testemunho de que por meio do seu nome todo que nele crê receberá o perdão dos pecados. Enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro disse: será que alguém lhes pode recusar a água para que não sejam batizados? Estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe suplicaram que ficasse com eles durante alguns dias. Senhor, nosso Pai bendito, peço-te, Senhor, que o Senhor venha falar com o teu povo, por meio da tua palavra, nesse texto, Senhor, que é tão grande, mas que é possível, Senhor, pela tua graça, que venhamos a estar atentos e compreender o que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Ajuda-nos na nossa fraqueza, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós vimos basicamente a história da conversão de Paulo, do apóstolo Paulo, né? Nós vimos como o Senhor simplesmente veio e se apresentou a Paulo
e transformou a vida de Paulo, né? Paulo era um homem religioso, um homem da tradição judaica, porém ele não conhecia a Deus. Paulo, basicamente, ele conhecia muita doutrina, Paulo conhecia muito da lei judaica, Paulo conhecia muito da tradição, das línguas, da filosofia grega. Paulo era um homem muito intelectual, porém ele não tinha a experiência da realidade de Deus sobre a vida dele. Ele tinha aquilo que o próprio Paulo depois vem advertir a Timóteo, né? Porque ele havia passado e disse: Timóteo, muitos homens nos últimos dias terão aparência de piedade, porém negando-lhes o poder. E para termos aparência de piedade é muito fácil, basta falarmos as palavras certas com as pessoas certas, basta termos o comportamento certo, puxarmos as conversas certas nas horas certas, nos vestirmos da forma correta, não cometermos aqueles pecados mais graves e grosseiros na frente das pessoas certas, então nós teremos uma aparência de piedade. O apóstolo Paulo tinha uma aparência de piedade, porém ele não tinha nenhum poder de Deus na vida dele, não havia nenhuma manifestação de Deus na vida dele. Então ele fica cego quando Jesus aparece a ele, o próprio Deus mostrando a ele que ele era um cego, e depois disso então nós vemos como Jesus destruiu o orgulho de Paulo, fez de Paulo um homem muito humilde e talvez o maior nome até hoje da igreja, entre os filhos de Deus. E hoje nós vamos ver aqui nesse grande texto que muitas das realidades do reino de Deus estão sendo vivenciadas. Prestem bem atenção. O reino de Deus é quando Jesus voltar, basicamente, né? O reino de Deus já começou, mas basicamente o reino de Deus da forma plena e perfeita, ele vai se estabelecer quando Jesus voltar. Isso já foi dito aqui muitas vezes. Ele vai destruir apenas o pecado e a morte, e nós vamos viver como vivemos hoje, sem maldade nenhuma, em coração nenhum. Cristo será tudo em todos. E qual é a maior bênção do reino de Deus? Será que é porque não teremos mais dor, que então seremos abençoados no reino de Deus? Será que é porque não teremos mais boletos para pagar, que seremos abençoados no reino de Deus? Será que é porque não teremos mais que trabalhar tanto e se cansar, e dar dos nossos filhos e não dormir? Será que é porque não pecaremos mais, que estamos tão felizes e ansiosos pelo reino de Deus? Todas essas coisas são maravilhosas, mas a maior bênção do reino de Deus é o Deus do reino. O reino de Deus só é tão pleno, bendito e abençoado por causa de Deus. O maior presente, a mais bela árvore do paraíso era o próprio Deus. A comunhão com Deus, e na comunhão com Deus está toda a nossa felicidade. Como diz o salmista, em ti está o manancial da vida, e na tua luz nós vemos a luz. E hoje nós vemos que muitas das realidades do reino de Deus se manifestam aqui nesse texto e na vida dessas pessoas. Por exemplo, no fim da dor, pessoas são curadas. O fim da morte, pessoas são ressuscitadas, né? Pessoas são vivificadas. Enfim, nós vemos aqui sinais, prodígios, conversões, batismos, avivamento. O pecado está sendo destruído. Não só o pecado, a condenação do pecado, não só o pecado e a condenação, mas até mesmo os efeitos do pecado estão sendo destruídos nessa igreja, na casa de Cornélio. Tá? Isso só acontecerá quando Jesus voltar plenamente, mas essas realidades do reino futuro invadiram o presente desses homens e mulheres que estavam lá. Essas realidades que nós só teremos quando Jesus voltar, se manifestaram naquele dia, naquela casa. Isso é possível. É isso que nós vemos aqui. Basicamente, nós vemos que Jesus está sendo amado por essa igreja, desejado. A igreja está vivenciando, experimentando Deus em seu meio. Finalmente, a bênção de Deus veio sobre o seu povo. O próprio Deus veio sobre o seu povo. Um povo que vivia também de religião. Um povo que também vivia algo sem a substância e a essência que é o próprio Deus. E finalmente o próprio Deus se manifesta no meio daquele povo. O seu rosto resplandece e ele favorece a igreja. Nós veremos hoje, basicamente, como a igreja respondeu a isso. Qual é a resposta que a igreja dá quando Deus manifesta essas coisas? Por quê? Porque Deus também manifestou as realidades do reino futuro em nossas vidas aqui. Deus também manifestou a realidade do reino futuro em nossas vidas hoje, em cada um de nós. E nós devemos olhar para esse texto e repensarmos qual é a resposta que nós estamos dando. Se nós estamos dando a resposta correta àquilo que Deus faz em nossas vidas.
Então, nós vemos aqui no versículo 32, eu vou tentar ser bem rápido para expor todo esse texto, então peço que você preste atenção. No versículo 32 nós vemos que Pedro começa a visitar todas as igrejas. Aconteceu que, diz o verso 32, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Ele chegou aos santos. Então Pedro estava indo às igrejas. Pedro era um pastor itinerante que estava visitando cada igreja para pastorear. E depois, nós vemos do versículo 33 ao 35, ele provavelmente em um culto, em uma reunião entre irmãos, né? Aparece esse tal de Enéas, que estava 8 anos paralítico, olha só, né? Encontrou ali certo homem, verso 33, chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa cama e ele era paralítico. E então, milagrosamente, ele é curado. Essa é uma realidade do reino de Deus, o fim da doença e da dor. Essa manifestação do reino de Deus e do rei do reino, né, é vista por toda a igreja. É isso que nós lemos aqui. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E do versículo 36 ao 39, basicamente, nós ficamos sabendo que a igreja em Jope estava de luto, né? Nós ficamos sabendo que a igreja de Jope estava de luto. Por quê? Porque havia morrido uma irmã, havia falecido Tábita, né? Provavelmente Tábita não era muito nova, porque se nós lermos no texto, nós vamos ver que as viúvas estavam do lado dela, mostrando as roupas que Tábita fazia. As irmãs fazerem crochê na igreja não é algo novo, né? Porque as viúvas estavam ali, chorando e mostrando, olha que bonito que ela fazia, o artesanato dela, Pedro. Então nós vamos ver que provavelmente Pedro vai lá, e provavelmente em um culto ou uma reunião entre irmãos, também ele fica sabendo do falecimento de Tábita. Ela ficou doente, acabou falecendo. Isso nos ensina que a igreja sempre deve estar reunida em momentos de tristeza. Eu falei isso semana passada também. Em momentos de tristeza, a igreja deve se reunir. A igreja deve estar junto, sofrendo junto. Não podemos viver isolados. As nossas dores. Então é isso que nós vemos aqui no versículo 36 ao 39. Vamos ler. Havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela fazia muitas boas obras e dava esmolas. Para quem não sabe, lá em Israel não existe essa palavra esmola. Não existe essa palavra esmola. Todo judeu que é praticante, ele tem uma caixinha na casa dele. E aquela caixinha é chamada de Tzedaká. Tá? Em hebraico, tzedek significa justiça. Tzedaká é um ato de justiça. Não existe essa palavra para o judeu esmola, porque o judeu entende que tudo aquilo que ele tem e foi colocado para ele, foi colocado justamente em uma proporção certa para que ele possa compartilhar com aqueles que não têm. Então, quando um judeu favorece aquele que não tem, eles chamam isso de tzedaká. É um ato, e é literalmente um ato de justiça. Não é esmola. Então a tradução aqui está errada, né? Mas para nosso entendimento é uma esmola, né? Uma caridade. Mas na verdade essa concepção não existe para o judeu. E essas duas pessoas, né? Tanto a Tábita quanto o Cornélio, eles eram tzedeques. Ou seja, quando nós lemos aqui piedosos, é um tzedeque. Na sociedade eles diziam assim, ele é um tzedeque, é um justo. Né? Por quê? Porque ele faz muita tzedaká. As pessoas podiam bater na casa deles e eles sabiam que podiam receber. O judeu tem essa caixinha, o judeu ortodoxo, e todo mundo que bate na casa dele recebe algum dinheiro. Tá? Tábita era assim. Então nós vemos isso aqui do versículo 36 ao 39, estamos lendo aqui, né? Que ela fazia boas obras e dava tzedaká. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu, como eu disse, lavaram o corpo dela, que era algo da cultura deles, né? Passar ungüentos, perfumes, óleos, lavar, né? Preparar o corpo para ser enterrado, na verdade para ser colocado, né? Nos túmulos que eles tinham costume, às vezes em cavernas, às vezes em túmulos, e colocam ela ali para velar o corpo, né? Num quarto na parte superior, para prantear, na verdade. Eles tinham esse costume também na Palestina de chorar. Inclusive contratavam pessoas para chorar, né? Depois, quando não tinha muita gente para chorar nos velórios de alguém que morresse, eles até contratavam pessoas para chorar, para que houvesse ali um ambiente de luto. Aqui no Brasil também teve isso há um tempo atrás. Então nós lemos aqui que ela ficou na parte superior, e como Lida era perto de Jope, os discípulos souberam que Pedro estava ali, e eles enviaram 2 homens pedindo: não te demores em vir até nós. Pedro levantou-se
foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto de cima, e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe as roupas e os vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Ou seja, essas pessoas querem ter um pastor perto delas quando elas estão tristes. Essas pessoas querem ter um pastor quando há luto, tá? Então eles chamam Pedro. E do versículo 40 ao 43, nós vamos ver Pedro de joelhos, orando, né? O que importa diante de Deus é se o nosso coração está de joelho, mas também nós vemos na Escritura um sinal de reverência a Deus, se ajoelhar. Então nós vamos ver aqui, Pedro se ajoelha, ora, então a realidade do reino é novamente manifesta, o fim da morte, né? As senhoras viúvas e todos os irmãos ficam muito felizes e tudo termina em mais conversão e comunhão. Tudo termina em mais conversão e mais comunhão. Olha o versículo 42. Esse acontecimento se tornou conhecido em toda a Jope e muitos creram no Senhor. Mais conversões e mais comunhão. Por quê? Porque Pedro ficou muitos dias em Jope. E alguém vai pensar, poxa, Pedro ficou numa casa à beira-mar, hein? Que maravilha. Diz ali que Simão morava à beira-mar. Ele era curtidor, né? Para quem sabe o que é um curtidor e o cheiro que tem na casa de um curtidor, não é muito legal. Então Pedro fica ali à beira-mar, na casa de Simão. A visão é bonita, o cheiro não. Então nós entramos no capítulo 10 e vemos aqui o relato da visão, né? Que ele teve, que Pedro teve. Então nós entramos no capítulo 10 e vamos conhecer mais uma história, dessa vez a história de Cornélio, né? Vemos aqui um homem piedoso, assim como Tabita, um homem dessa vez proeminente, um homem que tem destaque na sociedade. Ele é um homem, né, com alta patente no exército italiano, né? Então nós vemos esse homem aqui e vemos o início de uma história maravilhosa, tá? Ele está orando a Deus como seu costume, porém dessa vez o anjo de Deus aparece a ele. Imagina você estar orando e um anjo do Senhor aparece a você. Simplesmente algo que parece um homem, e não sabe se é homem ou se não é homem, mas resplandecente, com roupas resplandecentes, e fala com ele. É isso que nós lemos aqui, né? Essas manifestações do reino de Deus eram muito comuns logo naquele período quando Jesus morre e ressuscita. Nós vemos muito disso. E mais uma vez vemos aqui novamente essa manifestação do reino de Deus. Por quê? E no reino de Deus, Deus vai falar diretamente conosco, imediatamente, né? De forma imediata, não de forma mediata, não de forma mediada, mas de forma imediata. E essa realidade do reino também acontece aqui, é o que nos é dito, preste atenção lá, capítulo 10, havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Então no versículo 4, nós vemos, fitando nele os olhos e atemorizado, o Cornélio pergunta: que é, Senhor? E ele responde: tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Nós aprendemos aqui que há realmente, né, aquilo que a Escritura fala sobre galardão, ou seja, Deus recompensa todo aquele que é justo, Deus recompensa todo aquele que ajuda, como diz, né, em Provérbios, aquele que dá ao pobre empresta a Deus, né? Então nós vemos aqui que o Senhor vem até ele e mostra que nada do que fazemos vai ficar em vão quando nós estivermos diante do Senhor. Ou nós vamos chorar pelo que nós fizemos, ou nós vamos nos alegrar pelo que nós fizemos. O Senhor vai nos mostrar o tamanho da maldade do que nós fizemos. O Senhor vai nos mostrar também o que deixamos de fazer e deveríamos ter feito. Choraremos por isso, nos arrependeremos perfeitamente. E o Senhor também nos recompensará por tudo aquilo que nós fizemos. Deus não esquece, é um memorial, isso está gravado na memória de Deus, tudo que nós fazemos. Por isso que Daniel fala que aqueles que conduzem muitos à salvação são como estrelas no céu. E o Senhor vai fazer com que eles brilhem. Então, no versículo 5, ele ouve, né, a mensagem que o anjo tem para ele. No verso 5 ao 8, nós vamos ver aqui. Então, envia agora homens a Jope. Aquele mensageiro era o anjo do Senhor, na verdade, o anjo do Senhor, o mesmo que aparecia no Antigo Testamento, né? Então, ele diz para que Cornélio envie homens, diz no versículo 5, a Jope, mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com outro certo Simão, curtidor de peles, cuja casa fica à beira-mar, e ele te dirá o que fazer. Então, logo que o anjo se retirou, Cornélio chama os dois servos, mais um soldado piedoso, está escrito ali,
Então contou tudo a eles e enviou eles a Jope. É isso que está escrito no versículo 8. Tá? No versículo 9 nós vemos que no dia seguinte, enquanto estava a caminho, já perto da cidade, Pedro sobe ao terraço para orar, por volta da hora sexta. Talvez você fique olhando esses textos e não entenda por que a Bíblia fala que Tabita tinha o costume de orar, Cornélio tinha o costume de orar, Pedro tinha o costume de orar, mas é aquilo que eu já falei aqui, os judeus, né, o povo de Deus, tinha o costume de orar, né? 1, 2, 3, 4 vezes ao dia, sistematicamente, marcando no reloginho, hora sexta, hora nona, e em lugares mais calmos, né? Aqui, né? Quem é carioca, quem já foi ao Rio de Janeiro sabe, Pedro vai na laje, onde é paz ali, ninguém está incomodando, e ora ao Senhor. É isso que nós vemos no versículo 9. E no versículo 10 a 16, então, nós vamos ver o relato da visão que ele teve. Mais uma manifestação extraordinária da parte do Senhor. Por meio dessa visão, Deus revela a Pedro, prestem bem atenção, que a visão de Deus é totalmente diferente da visão de Pedro sobre os não-judeus. A visão de Deus é totalmente diferente da visão de Pedro. É isso que Deus mostra nessa visão, né? Então nós vamos, se vocês fizeram a leitura aqui, a gente pode dar uma olhadinha aqui de novo, do verso 10 ao 16, diz que Pedro, sentindo fome, quis comer, alguém estava fazendo a comida para ele, glória a Deus, né? Verso 10, então vem uma visão a ele, alguém estava cozinhando para Pedro poder orar, então ele vê o céu aberto, versículo 11, um objeto descendo, ele vê basicamente, irmãos, um lençol, tá? Com 4 pontas, e alguns animais que segundo a lei de Moisés eram considerados impuros, né? E aí a voz dizia para Pedro, Pedro, mata e come. Pedro falou, de maneira alguma, senhor, está maluco? Olha só Pedro, questionando o Senhor, né? A gente é assim, como assim? Como assim? Eu não comi nada impuro, olha só, pecado, né? E ele disse assim, Pedro, não considere impuro aquilo que eu considero puro, né? E 3 vezes o Senhor teve que falar, numa visão extraordinária para convencer Pedro, né? Durinho Pedro. E então Pedro finalmente aceita, né? Diz ali no versículo 16, isso aconteceu 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido do céu. Verso 17, enquanto Pedro perplexo refletia, ou seja, Pedro não apenas teve aquela visão, mas ele sentou para meditar no que o Senhor falou com ele. Pedro então, do versículo 17 ao 22, ele está meditando no que o Senhor lhe disse, então chega os enviados de Cornélio e falam com ele, né? E novamente o Espírito de Deus fala para Pedro seguir esses homens. No verso 20, olha lá, levanta-te, desce e vai com eles, não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. O segredo de todo o sermão de hoje, a palavra-chave de todo o sermão de hoje, o coração do texto, como eu sempre falo, está nesse versículo 20, principalmente nessa ordem que Deus dá a Pedro, não duvides, não duvides. Esse é o coração do texto, não duvides, tá? Então, nós seguimos aqui vendo no versículo 21, Pedro desce ao encontro desses homens, ele conversa com eles, os homens respondem, versículo 22, contam, né, tudo, quem é Cornélio, quem enviou eles, e no versículo 23 nós vemos que Pedro convida eles a entrar, porque também era um costume judaico, você não podia deixar um estrangeiro, alguém que está de longe precisando de lugar para ficar na rua, então ele hospeda, os cristãos são hospitaleiros, Pedro provavelmente ele faz uma refeição a eles dormem ali, então no outro dia, diz a palavra, ainda no verso 23, Pedro se levanta, parte com eles, né? E sabiamente, Pedro não vai sozinho, Pedro convida alguns irmãos da sua igreja, Pedro convida alguns irmãos da sua paróquia, assim deve ser todo missionário inteligente, ele deve ir na missão, se possível, com outro junto dele. E a partir do versículo 24 até o versículo 29, nós vamos ver a história de Pedro chegando na casa de Cornélio, e tem ali com ele os mais chegados. Cornélio basicamente, né, convida ali seus parentes e amigos mais chegados, diz o versículo 24, tá? Então Pedro já chega na casa, olha essa postura de Pedro aqui, presta atenção, essa postura de Pedro aqui no versículo 25 é uma postura antimissional. Pedro aqui é como um elefante numa loja de cristais, ele chega e fala assim, olha só, eu sei que o judeu não come com gente que não é judia, mas eu estou entrando porque o Senhor me disse que eu tenho que considerar puro vocês, mesmo que eu considerava impuro. Olha só isso que ele fala para os caras, né? Ele já chega dizendo, olha, o Senhor me mostrou que eu estava errado, eu sempre pensei que vocês eram impuros, por isso eu estou aqui. Então Pedro chega, dá essa notícia para eles, é isso que a gente vai ver aqui, ele já chega, a primeira coisa que ele faz é isso, tá?
Então, nós vemos Pedro conversando ali com eles, indagando, né? E comunicando que Deus tinha lhe dito sobre a visão que Deus tinha, contrária à visão dele. E do versículo 30 a 33, nós vamos ver Cornélio contando toda a história de novo. Olha lá o versículo 30. Então Cornélio disse: faz agora 4 dias que eu estava orando. Então Cornélio vai contar toda a história do versículo 30 ao versículo 33. E a partir do versículo 34 até o versículo 43, que termina daí esse capítulo 10, Pedro basicamente vai pregar o evangelho, né? Para variar. Vocês percebem que Pedro sempre prega o evangelho. Todos os textos que nós lemos aqui até hoje de Atos, todos os sermões que eu fiz, tem manifestações de Deus e a pregação do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Ainda que Pedro soubesse que Deus tinha enviado ele para a salvação daquele povo, para o envio do Espírito Santo, ainda que Pedro sabia que aqueles homens eram tementes a Deus, que aqueles homens eram piedosos, eles precisavam do evangelho. Então Pedro vai lá e prega o evangelho, e é isso que ele fala do versículo 34 ao 43, não precisamos ler novamente. Basicamente Pedro prega o evangelho para eles, como em todas as cartas nós lemos, tá? Atenção no versículo 41. No versículo 41 nos é dito que o Deus que ressuscitou ao terceiro dia Jesus não se manifestou a todo o povo, mas apenas aqueles, talvez em alguma versão da sua Bíblia diz, que tinham sido destinados para a vida eterna, pessoas pré-determinadas. Nós vemos a doutrina da eleição aqui, que eu não vou entrar, mas nós vemos a doutrina da eleição aqui, tá? Então, Pedro prega o evangelho a partir da perspectiva de Deus, como todo bom pregador deve pregar, mostrando que é Deus quem salva, que é o que eu falei no começo do culto. Nós só estamos vivos porque Deus quis nos salvar, nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro, ou seja, tudo começa nele e tudo termina nele, e só aqueles que Ele decide, Ele salva, é que de fato vem até Ele. Jesus falou muito isso também no Evangelho de João, João capítulo 6, João capítulo 7, João capítulo 10. Então no versículo 47, né, nós vamos ver Pedro dizendo: será que agora eu posso então, né, negar a água para esses homens? Quando Pedro estava pregando o Evangelho, houve novamente aquela manifestação extraordinária, né, de um batismo do Espírito Santo, um novo batismo, uma nova onda, né, um reavivamento, uma vivificação do Espírito Santo. O pessoal começou a falar em línguas. A gente vê ali no versículo 46, né, porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro disse: diante dessa manifestação do Espírito Santo, a gente precisa batizar essas pessoas e inserir eles na membresia da igreja, né? Então, é isso que ele fala no versículo 47. Será que alguém lhes pode recusar a água para que não sejam batizados? Esses, como nós, também receberam o Espírito Santo. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe suplicaram que ficasse com ele durante alguns dias. Novamente termina em batismo e em comunhão. Eu queria também dar um destaque para o versículo 45, não pode passar batido. Os crentes que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que, na minha Bíblia diz, o dom do Espírito também fosse dado aos gentios. Algumas versões dizem o dom do arrependimento. Arrependimento é dom que vem junto com o Espírito Santo, né? Então nós não podemos produzir o arrependimento, não tem como, é dom do Espírito Santo. Irmãos, consegui, rápido aqui, a gente conseguimos meditar verso a verso. O mais importante é a aplicação desse texto, tá? Então eu peço mais uma vez empenho para que todos prestem atenção. Tudo que nós vemos aqui basicamente é Deus se manifestando em meio ao seu povo. Deus se manifestando no meio do seu povo, em uma realidade que nunca antes havia acontecido. Não era mais religião que aqueles homens viviam, era Deus, o próprio Senhor, no meio deles, com sinais, prodígios, milagres, falando com o seu povo, guiando, ensinando o seu povo, dando visão ao seu povo, dando poder por meio do Espírito Santo ao seu povo, dando vitória sobre o pecado, dando vitória sobre o inferno, sobre a morte, enfim, Deus manifestando a presença gloriosa dele no meio do seu povo. E eu pergunto a vocês, quem de nós não gostaria de viver essas realidades? Quem de nós não gostaria de viver a realidade que Enéas viveu
de estar doente e ser curado. Quem não gostaria de ver a realidade de Tabita, de ter um parente, um amigo mais chegado, uma mãe, um pai, um filho, e ter ele ressuscitado? Quem não gostaria de ter essa realidade, né, que Pedro teve, de ouvir a voz do Senhor e ver o anjo do Senhor, a visão do Senhor? Ou Cornélio, né, ouvir e ver o anjo do Senhor? Quem de nós, eu pergunto, quem de nós não gostaria de vivenciar isso, né? Mas a segunda pergunta que eu faço é: será que o reino de Deus já não está entre nós? E essas realidades já não nos foram manifestas? Qual cura é maior, a cura física ou a cura da alma? E será que também nós não presenciamos milagres de curas, de presença de pessoas que nós víamos ali enfermos e o Senhor não curou? Sim, presenciamos muito, né? Talvez não tenhamos presenciado alguém ressuscitar, mas sabemos que no último dia Jesus ressuscitará a todos. Não vai ser 1, 2, 3, aquilo era apenas demonstração da realidade futura. Quando Pedro ressuscita um homem, ele está mostrando: no último dia todos vão ser ressuscitados, vai acabar a morte. Quando Pedro cura ali aquele homem paralítico, ele está mostrando: no último dia todos ficarão curados. Nosso único consolo na vida e na morte é esse, que pertencemos a Jesus Cristo e esperamos a sua volta e a inauguração desse reino, tá? A minha pergunta é: será que essas pessoas viviam uma realidade melhor? A resposta é não. 2 Coríntios 3, no final do capítulo 3, fala que o que era glorioso deixou de ser por causa de uma glória extremamente maior. Hebreus 1 nos fala que antigamente Deus nos falou de diversas maneiras, pelos profetas e apóstolos, mas agora Ele nos fala por meio de Jesus. Hebreus capítulo 10 nos diz que aqueles que estavam diante de Deus, ouvindo Deus no monte, e tremeram diante de Deus, deveriam tremer muito mais, porque a palavra que foi dada por meio de anjos, naquela vez foi dada por meio de profetas e anjos apenas, mas agora nós recebemos a palavra por meio do Filho. E se aqueles homens tinham medo de chegar perto do monte, agora nós devemos ter muito mais temor, porque agora não foi anjo quem deu a palavra, mas o próprio Filho. Então nós vivemos em uma aliança muito mais gloriosa. Nós estamos vendo hoje em nossos dias o derramar do Espírito Santo, tá? Coisas maiores, coisas superiores. Foi o que Jesus prometeu aos discípulos: obras maiores farão em meu nome. Alguém viu os apóstolos e a igreja fazer obras maiores de Jesus na nossa concepção? Será que os discípulos fizeram mais milagres que Jesus? Não. Não. A Bíblia fala que se fosse contabilizado todos os milagres de Jesus, não caberiam em todos os livros do mundo. Mas então Jesus estava mentindo que os discípulos fariam obras maiores? Maiores em glória. Maiores em glória, porque a maior glória que existe é um homem ter a reconciliação com Deus. Jesus falou: eu entrego a vocês o ministério da reconciliação. Paulo falava: nós recebemos o ministério de reconciliação, nós rogamos que vocês se reconciliem com Deus. Pedro estava levando a reconciliação de toda a família de Cornélio com Deus. Essa obra é muito mais gloriosa, irmãos. Então, eu gostaria de trazer para a igreja hoje a realidade de que sobre nós a glória de Deus se manifestou de forma mais gloriosa ainda. Nós não podemos pegar esses textos, ler e ficar pensando: nossa, mas naquele tempo era mais fácil. Não era mais fácil, tanto é que Jesus falava parábolas simples. Jesus falava: olha, um homem saiu no campo a semear, e os discípulos vinham: Senhor, o que significa isso? Hoje qualquer um de nós pega a Bíblia e entende, né? Qualquer um de nós pega qualquer parábola de Jesus, basicamente entende. Pessoas sem entendimento, pessoas iletradas. Por quê? Porque a glória de Deus encheu toda a terra, o conhecimento de Deus se encheu sobre toda a carne, por meio do Espírito Santo, sem distinção, tá? Tudo isso aqui que estava acontecendo tinha só um propósito. Todos esses milagres, todos esses sinais, só tinha um propósito, um só: Deus se revelar àquele povo. Deus estava se revelando, Deus estava se mostrando como Deus que põe fim à morte, como Deus que põe fim à dor, como Deus que põe fim à tristeza, como Deus que põe fim ao luto. Deus estava se revelando como Deus que é o grande eu sou, como nós estamos cantando, que tudo está nele. Como eu disse anteriormente, Ele é o manancial da vida. Era isso que Deus estava mostrando para aquele povo. E eu pergunto a vocês: será que o Senhor já não nos mostrou isso? Mas dessa vez Deus não está nos mostrando dessa maneira extraordinária, mas por meio da sua palavra. O que precisamos fazer, como disse anteriormente, é observar a resposta que essa igreja deu.
as manifestações de Deus. Deus se manifestava muito dessa forma extraordinária e o povo respondia a essas manifestações. Nós vemos sempre o quê? Pedro tem uma visão, o que ele faz? Ele responde. Deus fala com Cornélio, o que ele faz? Ele responde a isso. Cornélio vai lá e chama os servos dele, dá uma ordem, o que eles fazem? Eles respondem. Então nós estamos vendo reações nesse texto, respostas, aquilo que as pessoas fazem em resposta ao que Deus está fazendo, tá? Basicamente é isso, e como eu disse antes, o coração do texto é o versículo 20, não duvideis de nada. O que Deus está nos pedindo? Fé. Fé. Deus está pedindo fé a esse povo. Por quê? Porque Ele está se manifestando de forma extraordinária e a forma que aquele povo tem que responder é com fé. Quando Deus se manifesta, é imprescindível uma resposta de fé, pois a realidade do reino e a realidade do rei só se manifesta por meio da fé. Deus escolhe os meios pelo qual Ele irá se manifestar essas realidades. Existem inúmeras promessas condicionais de Deus. Deus escolhe os meios. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. O meio é esperar no Senhor. A maneira, o meio que Deus escolhe é esperar no Senhor. É condicional a esperar o Senhor, e aquele que espera renova suas forças. Não é meritório. Não é algo que eu faço e eu tenho crédito, é meu mérito. É condicional, é diferente. Já expliquei isso aqui, não posso entrar. Mas basicamente a Bíblia fala, é necessário que todo aquele que vá a Deus, creia que Deus é recompensador dos que os buscam. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que é fé? Nossa, pastor, mas o senhor já falou tantas vezes aqui o que é fé. Nós vamos lembrar de novo. De fato, assim foi, em primeiro lugar, aqui nesse texto, a igreja não duvidou. Fé é não duvidar, da voz de Deus, da sua mensagem. Tá? A base da fé é o Shema. O que é o Shema? A palavra Samuel, o nome Samuel, vem desse radical. Shamuel, Shema, significa, o Senhor me ouviu. Shema é ouve. Tá? E a base da fé do povo de Deus é ouve Israel. Todo judeu quando ele acorda, todo judeu ortodoxo quando ele acorda, por que eu falo todas essas coisas de judeu? Porque eu já estudei em uma sinagoga, tá? Então eu conheço as manias dos caras. Todas as vezes que eles acordam, a primeira coisa que eles falam é Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Erra. Ouve Israel, o Senhor é o teu Deus e o Senhor é um só. Tá? Essa é a base, ouvir Deus. Por quê? Porque nós não ouvimos nunca, nós somos rebeldes. Basicamente é isso. Ter fé é, em primeiro lugar, não duvidar da voz de Deus, da sua mensagem. Tá? A base da fé é o Shema. A Escritura está recheada de passagens que falam sobre a importância de observar, atentar, ouvir. Por isso eu li o Salmo 119 antes de começar o culto. Vocês viram quantas vezes o salmista fala: glorifica-me nos teus caminhos, ensina-me os teus decretos, quero aprender os teus mandamentos, eu quero seguir a tua palavra. Os comentaristas, os teólogos falam que todos os livros de Salmos podiam ser nós podíamos pegar o livro de Salmos e resumir no Salmo 1, porque o Salmo 1 é uma introdução que resume todos os outros salmos, mostrando o caminho do homem que teme e ouve ao Senhor e tem fé, e o caminho daquele que não ouve e não teme ao Senhor. Isso é Salmos inteiro. Então, ter fé, em primeiro lugar, é não duvidar da voz de Deus. E eu queria explicar algo para vocês. Existe a voz do mundo, do diabo e da carne, e a voz de Deus. E eu queria explicar para vocês algo que talvez a maioria não entendeu ainda, sobre a luta da carne com o espírito. Existe no meio neopentecostal, no meio evangélico moderno, uma crença de que dentro de nós, tá, há uma luta. Isso é mentira. Como assim, pastor? Espera aí. Mas eu vejo tanta ira dentro de mim, tanta impaciência, como é que não tem uma luta dentro de mim? Não tem uma luta dentro de nós, tem uma luta fora de nós. Mas como assim, pastor? A Bíblia fala da luta da carne contra o espírito. Se vocês lerem com atenção, se vocês estudarem com atenção, vocês vão ver que sempre que a Bíblia usa essa palavra carne, ela está se referindo sobre a humanidade sem Deus. Carne é humanidade sem Deus, tá?
A luta que nós temos da carne contra o Espírito não é como se dentro de nós tivesse o Espírito Santo num octagon de MMA com a carne. Tipo assim, às vezes dentro de mim, eu tenho muita vontade de pecar e gosto do pecado e amo o pecado. E às vezes não, às vezes o Espírito Santo vence essa batalha. Isso é mentira. Isso é mentira. Os cristãos têm uma nova natureza. Cristão nenhum tem prazer em pecado. O cristão pode cair em pecado. O cristão pode cair em pecado, mas ele não tem prazer de ver no pecado. O cristão nenhum tem dois gostos, duas alegrias dentro dele. Uma vez um pastor pregou e eu fui repreender ele, porque ele falou sobre a luta entre o velho homem e o novo homem. Não há luta entre o velho homem e o novo homem. A luta entre a velha natureza e a nova natureza. Não há luta entre a nova e a velha natureza. Há uma nova natureza. É o que os teólogos chamam de DDA, disposição dominante da alma. Há uma disposição dentro de nós que domina a nossa alma. O Espírito Santo dentro de nós. É uma nova natureza, uma nova realidade. Não há dentro de nós mais, quando o Espírito Santo nos batiza e nos enche, não há mais sabor no pecado. O pecado perde o gosto. Mas então o que acontece, pastor? Quando eu vejo essas coisas dentro de mim, você não está vendo essas coisas dentro de você. Essas coisas nos vêm de fora. Todo o ataque que o cristão recebe é de fora, é de fora. Então quando fala sobre a luta da carne com o Espírito, é a luta entre ouvir Deus dentro, seguir a Deus dentro ou fora. E logicamente, se nós não somos sensíveis a Deus, como Paulo fala, guiado pelo Espírito, cheio do Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito. Se nós podemos andar no Espírito, viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito, significa que o Espírito está fora ou dentro? Dentro. Então nós precisamos ouvir, chamar, ouvir Deus dentro. Só que a voz do mundo é muito mais forte. A carne é mais forte, entenderam agora? A humanidade sem Deus é infinitamente mais poderosa, digamos assim, né? Mais visível, não mais poderosa. É maior em número, né? É maior em força. E o mundo jaz no maligno. Essa é a luta da carne. Por isso que em Gálatas lá fala, as obras da carne são essa. E logicamente não está falando de como um cristão regenerado pelo Espírito Santo vive. Está falando sobre aqueles que não têm o Espírito. Por isso que Paulo antes está falando justamente daqueles que foram revigorados pelo Espírito Santo, assim como Sara, esposa de Abraão, por um milagre, e aqueles que tentam viver sem o Espírito. Assim como Abraão tentou ter um filho sem o Espírito. Então ele teve um filho na força do braço. Então, irmãos, não existe luta carne e Espírito dentro. Existe Espírito. O Espírito Santo dentro de nós que nos transformou e nós amamos a Deus, não temos prazer no pecado, e uma carne, não está falando da nossa carne, está falando de uma humanidade que vive sem Deus, tá? Isso é muito importante para aprender a caminhar com Deus, porque aqui está o segredo de toda a batalha. O segredo é ouvir a Deus, o segredo é ser guiado por Deus, o segredo é viver no Espírito, o segredo é ouvir a Deus. Então a fé, em primeiro lugar, ela consiste em não duvidar. Versículo 20, eu falei o coração do texto, não duvidem de nada, não duvidem de nada, é não duvidar da voz de Deus, que fala onde? Na palavra. E aonde? Dentro do meu coração, mais precisamente do Evangelho. Por isso que Pedro prega o Evangelho. Nós vemos aqui o Senhor falando com Pedro, com Cornélio, com Simão. O Senhor também nos fala hoje por meio da Escritura. É o meio de graça que Deus escolhe. Nós só vamos pecar se nós fecharmos nossos ouvidos para a Escritura e para a voz do Espírito Santo. Logicamente, nós vamos ouvir a voz da carne, a voz do mundo, a voz do diabo. Tá? É o que nós cantamos, que todas as outras vozes, que toda outra face seja, né, menos importante que a voz e a face de Deus. Nós não combinamos, eu e Henrique, é mesmo o Espírito. Então nós precisamos olhar para o Evangelho, mais precisamente ver o que o Evangelho me diz sobre o pecado. Quando nós somos tentados a pecar, nós precisamos olhar para a cruz, só precisamos olhar para a cruz. Mas como assim, pastor? Sim, todo o resumo está na cruz. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para vencermos todos os pecados. O Evangelho é o poder de Deus para vencer a incredulidade. O Evangelho é o poder de Deus para vencer o pecado. O Evangelho é o poder de Deus para silenciar a voz da carne, do mundo e do diabo. Então nós precisamos olhar para o Evangelho e ver o que o Evangelho me diz sobre isso. Tudo que nós fazemos, nós devemos antes ouvir a voz e dar crédito para a voz do Evangelho. Por quê? Porque as vozes são muitas nesse mundo, né?
Por exemplo, o Valmir vai trabalhar na obra dele, contrata lá 10 pedreiros, 9 não são cristãos, 9 vivem na carne. E ele é. Você entra numa sala de aula, 40 pessoas, 30, 35 não são cristãs, elas são a carne. Então essa batalha da carne com o espírito, é você que tem o espírito e a carne fora. O que o diabo quer é nos enganar, mostrar que nós não somos regenerados, mostrar que há uma luta ainda. Está duvidando então da obra de Deus dentro de nós? Deus não fez a obra? Deus não nos deu uma nova natureza? Né? A prova é que todo cristão não consegue viver no pecado, ele geme, ele chora, e ele não aguenta, e ele não vê o dia em que Jesus vai transformar ele e abandonar. Quando eu estava com minha esposa, ontem ela falava, eu não vejo o dia que Jesus vai me transformar para eu nunca mais pecar, porque eu não aguento mais. Né? O cristão verdadeiro não tem duas naturezas. O cristão verdadeiro não tem luta de carne. O problema do cristão é que ele não tem fé. E o problema do cristão é que ele não tem fé porque ele não ouve. Ele não ouve a palavra, ele não ouve o evangelho. E principalmente ele não tem momentos a sós para ouvir o Espírito dentro dele. Nós vivemos em um ativismo maluco e nós não paramos um minuto para ouvir. E se você no momento mais difícil, seja qual for o seu temperamento, algumas pessoas têm muita dificuldade de ser paciente, algumas pessoas têm muita dificuldade com pornografia, algumas pessoas têm muita dificuldade, enfim, vários pecados. Mas se no momento que você for pecar, você fechar os olhos e lembrar do evangelho, lembrar de Jesus crucificado, olhar para dentro de ti e dizer o que o Senhor me diz sobre isso, o Senhor vai falar ao teu coração. O Senhor vai falar ao teu coração. Você não vai pecar. O problema é que nós não ouvimos, não somos guiados, nós simplesmente vivemos nesse mundo, nessa loucura. A segunda coisa que a fé é, e consiste em não duvidar da visão de Deus, da visão de Deus. Pedro tinha uma visão sobre os não-judeus, nós temos uma visão, todo mundo tem uma visão. Eu gostaria até de utilizar a palavra cosmovisão, que é uma visão do mundo, né? Para que existe o casamento? Para que? O que a gente tem a dizer sobre a droga? O que a gente tem a dizer sobre o desarmamento? O que a gente tem a dizer sobre a política? Ou seja, mediante a Bíblia, C.S. Lewis dizia que o cristianismo é como o sol, pelo qual ele consegue enxergar todas as outras coisas. C.S. Lewis falava que a fé cristã, ela nos clareia e nos mostra tudo como deve ser. Ou seja, Cristo nos dá a cosmovisão, Cristo nos dá a visão sobre casamento. Eu conversava com um casal essa semana e eu disse, você já ouviu Deus dizer que odeia os ladrões? Ela disse, não. E eu disse, mas você já ouviu Deus dizer que odeia o divórcio? Eu disse, claro que tem lá os casos que a gente sabe de abuso, adultério, etc. Mas por aquele casal, não era esse caso, era bobagem. Você já ouviu falar que Deus odeia um ladrão? Agora imagina, eu estou com um problema financeiro, e eu começo a cogitar em casa roubar um banco. Caramba, mas eu podia roubar, Imagina, eu estou com um problema financeiro em casa, aí eu penso, não, a gente tem uma avó, que bem vem. Eu sei assim do cartão dela, eu vou lá, pego o cartão dela. Como pode eu meditar nisso, meu Deus do céu? Como eu posso meditar nisso? Como que eu posso ter uma visão sobre o roubo diferente da visão que Deus tem sobre o roubo? Mas nós cogitamos, não, acho que a solução é o divórcio. É a mesma coisa, não é a mesma coisa, é pior. É pior, porque a visão de Deus sobre o divórcio é que Ele odeia. Mas a visão da carne, a visão do mundo, a visão do diabo, a visão da lei no Brasil é permitido se divorciar. Então é normal. Então sempre que dá qualquer briguinha, qualquer coisinha, a gente pensa o quê? Vou embora. Por quê? Porque a gente está sendo guiado pela carne, guiado pelo mundo, guiado pelo diabo. Porque a gente não ouve a voz do Espírito, porque a gente não ouve o Evangelho. Porque por causa do nosso coração, e Jesus falou, olha, é permitido em caso de adultério, em caso de abuso. Eu quero abrir aqui para vocês, a minha posição sobre o divórcio é que abuso e abandono são dois casos, tá? Que Deus permite o divórcio: adultério e abandono. E eu não sou insensível. Os pastores mais radicais, eles acreditam que abandono é abandono. Você pega essas coisas e sai de casa, tá? E aí, no caso, aquele que foi abandonado, ele pode se divorciar, tá? Ou adultério. Na minha visão, abandono também é agressão. A mulher que apanha em casa, tá? Isso é abandono. Porque ele não está mais casado com ela.
Então a minha visão é sensível, a minha visão é light ainda, perto de outros pastores que dizem, não, Deus odeia e acabou. Mas mesmo assim Jesus falou, é por causa da dureza do coração de vocês que Deus permite. Nós devemos. Aqui Pedro teve uma visão de Deus, né? Ele viu o lençol descendo. Cornélio teve uma visão de Deus. Mas aquela visão foi para revelar algo de Deus para eles, sobre quem Deus era. Tá? Nós temos muito mais na Bíblia do que aqueles homens. Nós temos a visão de Deus sobre praticamente tudo aqui. Aqueles homens não tinham, eles só tinham uma visão de Deus sobre como que Deus via o povo não judeu. A gente tem toda a visão de Deus sobre tudo. Então, fé é crer na visão de Deus sobre todas as coisas. Não importa se amanhã legalizarem a droga, a maconha, a carne vai consumir. O mundo, o diabo, mas nós não vivemos segundo a cosmovisão do mundo. Fé é você ver a visão de Deus, como Deus vê essas coisas. Se Deus vê isso como algo odioso, é odioso. Se Deus vê o povo como puro, é puro. Tá? Isso é fé, preste atenção. O mundo, o diabo e a carne nos darão uma visão, uma cosmovisão. Jesus é chamado luz do mundo. Luz do mundo. A luz mostra a realidade das coisas como elas são. Jesus veio mostrar as coisas como elas realmente são. Tá? Pedro tem uma visão própria sobre os gentios, e nós também temos uma visão própria sobre todas as coisas, mas Deus mostra que a visão dele é totalmente diferente da de Pedro. Totalmente diferente da de Pedro. Deus é santo. Eu adotei uma tradução para santo, minha, totalmente diferente. Isso para mim significa santo. Não é separado, outro não é. Deus, no caso de Deus, é totalmente diferente de nós. Conversava com a minha esposa sobre isso ontem. Ela, mas é difícil, né? Será que Deus ama a gente assim? Porque olha só o que a gente faz. É porque Deus, amor, é totalmente diferente de nós. Não é outro parâmetro. Deus é outro, totalmente diferente, tá? Então, Deus tem uma visão totalmente diferente de nós. Nós precisamos entender isso. Se Deus é totalmente outro, Ele tem uma visão diferente da carne, do mundo e do diabo. Cornélio também tem uma visão até então. Cornélio orava, Cornélio dava esmola, Cornélio estava tranquilo. Qual era a visão de Cornélio? Presta atenção, qual era a visão de Cornélio? Eu sou piedoso. Aí Deus vem e mostra para ele, não, falta tudo, falta espírito, falta essência, falta vida, falta levantar, falta ser batizado. É como, tu tem aí o carvão, Cornélio, falta o fogo. Mas Cornélio, na visão dele, ele tinha. Cornélio, não, mas eu sou piedoso, eu sou temente. Olha aqui, tá aqui todos meus parentes, esse aqui é temente, esse aqui é temente. Aquele soldado que eu mandei, aquele ali é temente também, aquele ali é piedoso. Mas faltava o quê? A essência, o fogo, o poder de Deus. E Deus mostra para Cornélio, você precisa do poder de Deus. Você precisa crer em Jesus. Você precisa do Evangelho. E em último lugar, fé é não duvidar do caráter de Deus. Do caráter de Deus. Não basta apenas sermos ouvintes, mas também praticamos. Fé é confiar no caráter de Deus. E quando confiamos no caráter de Deus, nós obedecemos. Não duvideis, Pedro, me obedece. Esses homens vão vir e vão ter que ir. Pedro precisa confiar no caráter daquele que revela. Que Deus está mandando ele porque Deus é justo, porque Deus é bom, porque Deus é santo. Então fé é não duvidar do caráter de Deus, né? Eu não sou... Eu tento não ser muito duro. E ontem eu fui tentado. A gente teve uma conversa um pouco profunda, eu e minha esposa. E eu fui tentado, né? Porque eu sou meio durão, a dizer para ela: então está duvidando do caráter de Deus? Dizer que Deus não ama? Deus é totalmente outro, ora. Deus ama, é diferente, né? Então a gente tem que confiar no caráter de Deus. Deus é amor. Deus é justo. Deus é santo. Deus é verdadeiro. Por isso qual é a resposta? Obedecemos. Isso é fé. Confiados no caráter de Deus. Tá? Nós confiamos, nós temos fé na bondade, na santidade, na justiça de Deus. Pedro e Cornélio fizeram exatamente conforme a revelação de Deus. Exatamente como Deus falou, eles fizeram. Isso aqui está o segredo, gente. Exatamente como Deus falou, eles fizeram. Tá? A suma de tudo da vida cristã é essa. Se você pegar Eclesiastes, vai ler todo Eclesiastes. Dá para ler numa sentada. Eu li anteontem. É só pegar, sentar e ler Eclesiastes. 12 capítulos. Salomão, o homem mais rico do mundo, o homem mais sábio do mundo, ele faz uma loucura. Ele fala bem isso no capítulo 1 de Eclesiastes. Leiam Eclesiastes, é maravilhoso. Ele fala assim, ó:
eu vou me permitir ser um louco. Falou bem assim, vou me permitir a loucura um pouco e vou experimentar todos os prazeres do mundo. E aí ele fala que ele se entregou ao vinho, ele se entregou à comida, ele teve muitas mulheres, ele construiu muitas coisas, e ele vai falando tudo que ele fez. Esse cara fez muita coisa. E ele repete o livro inteiro, e tudo é vazio, tudo é ilusão, tudo é vaidade, não tem sentido. Porque o livro de Eclesiastes, para quem não entende, é que não há sentido na vida sem Jesus. Salomão está dizendo, não há sentido em trabalhar tanto. Aí ele fala, eu vi homens que trabalham tanto, mas eles morrem, deixam tudo. Eu vi outra coisa, eu vi um menino que nasce, ele vai contando, ele vai, isso também é vaidade. E eu adquiri cavalos, isso é vaidade. Isso é ilusão. Também tive muitas mulheres. Isso é vaidade, isso é ilusão. Na Bíblia que eu estava lendo, na versão, ele dizia, é vazio, é um vazio. É absurdo, dizia a tradução que eu li. É sem sentido, sem sentido. Tá? Não há sentido, é ilusão. E todo o livro de Eclesiastes é assim. Então ele fecha o livro no capítulo 12. Ele fala assim, ó. A suma de tudo é, teme a Deus. Porque nós não entendemos, ele fala, as coisas como elas são. Mas Deus é bom. Deus é justo, Deus é santo. Se tu não sabe o que fazer da tua vida, ele fala, teme a Deus, só isso. Em algumas versões dizem, e reconhece Ele em todos os teus caminhos. Isso é fé, tá? Tudo, absolutamente tudo depende disso. Tudo. Por quê? Porque existe o meio de Deus e a maneira de Deus, e existe a nossa maneira. A fé é a maneira de Deus. A fé é o meio de Deus. Diferente do que? Totalmente outro do que? Da maneira da carne. Da maneira dos meios que o mundo diz. Tá? A cura é o Evangelho. Na mente e no coração. O Evangelho é o poder de Deus. Tá? Irmãos, a cura é sempre o Evangelho. Deus nos dá os meios de graça. Quais são os meios de graça que Deus deu à igreja? A palavra, a oração, a fé no Evangelho. E eu vou dizer para vocês, a fé no Evangelho, a palavra e a oração, elas são o meio de graça pelo qual Deus conserta tudo em nossas vidas e nos abençoa. Então tudo que nós temos de crise, problema, dilema em nossas vidas, só uma coisa a fazer, preste atenção, porque aqui está o caminho da vida, aqui está o caminho das pedras, aqui está o mapa do ouro. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer crise, qualquer dilema, qualquer coisa que esteja explodindo, qualquer coisa que você está escravizado, triste, qualquer caos que exista, quem põe em ordem é a palavra, o Espírito e o Evangelho. Qual é a solução para um casamento que está sendo destruído? A palavra, o Espírito, o Evangelho de Deus. Então a solução nunca é a minha maneira, a solução nunca é a maneira do mundo, a solução nunca é a forma do mundo, o jeito do mundo, do diabo, da carne. Essa luta entre o Espírito e da carne, essa luta é o Espírito e da carne. Eu vou ouvir, eu vou ser guiado pelo Espírito. O que o Espírito diz para mim? Esse é o segredo, olhar para o Evangelho. E o que o Evangelho diz sobre a voz do diabo, da carne e do mundo? É engano, é morte. Nós precisamos dar crédito, é simples, é difícil, mas é simples, é a fé de uma criança, dar crédito para a palavra de Deus. Dar crédito para a voz de Deus e não dar crédito para a voz do mundo, da carne e do diabo. Isso é fé. Em segundo lugar, como nós vencemos isso? O que o Evangelho fala sobre a visão do mundo, do diabo e da carne? O que o Evangelho, a palavra de Deus, tem a nos dizer? O que Cristo crucificado tem a nos dizer ao mundo que diz que é agradável o pecado, é agradável a droga, é agradável o divórcio, é agradável a pornografia? A cruz nos diz que merece morrer essa humanidade. É isso que o Evangelho nos diz. E que essa humanidade precisa ressuscitar. Então eu nunca posso ter a visão dos homens. Ela é ilusão, é mentira, é totalmente diferente da de Deus. E por último, o que o Evangelho diz sobre o pecado e a desobediência? O Evangelho diz que o pecado vai te destruir. O pecado nunca é a solução. O pecado vai te consumir. O pecado vai arrancar a tua alegria, teu vigor. Como diz o salmista, eu fiquei em sequidão, eu bebi a minha bebida com lágrimas. É isso que o pecado faz. Então quando você tem um problema na sua família, no seu casamento, seja lá onde for,
Cuidado ao buscar outro evangelho. Porque quando você não faz a maneira de Deus, você está fazendo outro evangelho. A boa notícia é que Jesus pode transformar o seu casamento, mas você insiste em dizer que há outra boa notícia. A boa notícia é que eu posso me separar. O mundo diz, há uma boa notícia, você pode aliviar sua tensão fumando um baseado. É um outro evangelho, é uma outra forma de salvação. É um outro evangelho que você está pregando para você mesmo. E é um outro Deus a que você está servindo. É um outro Deus, né? A menina que não consegue casar. Mas qual é o evangelho? Falso evangelho. Durma com o rapaz que ele casa com você. Então eu durmo. Quem é o Deus, o Salvador? Namorado. Sempre assim. É sempre essa luta. Outro evangelho, outro Deus, outro meio. Guarda essa palavra, outro meio. Outra forma de resolver. Isso é incredulidade. A fé é o contrário. Sempre a solução é o evangelho. Ser guiado pelo Espírito, ouvir o Espírito, ser cheio do Espírito, viver no Espírito. O Evangelho, o Espírito, a palavra. Sempre, 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 sempre. Eu insisto nessa questão. O pecado está na rebeldia da autonomia, na decisão de viver conforme os nossos meios. Se os meios de Deus são chamados meios de graça, eu posso também dar um nome para os nossos meios, meios de desgraça. Os nossos meios são desgraça. Quem aqui tentou solucionar os seus problemas com o próprio Evangelho e com outro Deus, sabe o que eu estou falando. Foi destruído na alma e no corpo. Por isso, por causa da rebeldia e da autonomia. Ou cremos no Evangelho, ou cremos em outro Evangelho. Ou cremos em Jesus para nos salvar, ou cremos em qualquer outra coisa. Se não cremos na palavra de Deus, meditando, atentando de dia e de noite para ela, na visão de Deus, em nossa mente e no coração, se não cremos no caráter de Deus, obedecendo as suas leis, nós não temos fé, não temos Cristo, não temos nada. Irmãos, peguem João em casa e vão ler o capítulo 6, e peguem todo o livro de João. Basicamente as pessoas começaram a seguir Jesus, e Jesus falava, Jesus ensinava, mas todo mundo punha um filtro. As pessoas colocavam um filtro para ouvir Jesus, até os mais chegados de Jesus. Pedro, Tiago e João, eles sempre ouviam, prestem bem atenção nisso, pelo amor de Deus, eles sempre ouviam Jesus, mas sempre com um filtro. Tipo assim, não, Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Sim, Senhor, nunca te deixaremos. Mas, Senhor, o que quer dizer isso? E tal. Ouviam Jesus, mas sempre, tudo que Jesus falava passava pela visão deles. Pela visão deles sobre o Salvador. Jesus dizia, eu sou a luz do mundo, eu sou o Salvador. E eles diziam, não, mas o Salvador viria de Belém. Esse aí veio de... Sempre tinha um filtro, o filtro da visão deles. O filtro da visão que eles tinham. O filtro da voz que eles ouviam, que era a voz de quem deles? Do mundo, da carne, do diabo. Ou seja, Deus estava sempre em teste. O contrário da fé é isso. Você sempre estar testando Deus, colocando Deus em prova, sabe? Filtrando. Se é assim, não é fé, é acordo. No que Deus diz eu concordo, eu aceito. No que Deus diz eu não concordo, eu não aceito. Isso é um acordão, é uma delação premiada. Isso não existe. Ou eu creio, e se eu creio em tudo. Ou eu recebo tudo e eu não adultero, tá? Quando Paulo usa a palavra, nós não adulteramos a palavra de Deus, é porque essa palavra no original significava colocar água no vinho para vender, por mais quantidade. Tá? Nós não podemos adulterar a verdade por causa das nossas concepções, das nossas visões. Né? A fé é justamente receber a revelação de Deus exatamente como revelada em Cristo, na mesma proporção, na mesma dimensão. Na mesma proporção e na mesma dimensão. E não duvidar de nada. Versículo 20. Não duvide de nada. Ouça a minha voz e não duvide de nada. Veja a minha visão diferente da tua e não duvide. Não questione. Mas é que a minha visão é que... Não questione, isso é incredulidade. Basicamente, todos que seguiam Jesus eram assim. Nicodemos dizia, olha, eu vejo que tu és profeta de Deus e tal, ninguém pode realizar as obras que realiza se não vieres de Deus. A gente até acredita que tu é Deus, mas assim é que sinal tu fazes? Moisés fez chover pão, sabe, sempre, mas será mesmo? E Jesus dizia o que em João 6? Não se preocupe,
Esses daí não me ouvem porque não são minhas ovelhas. Aqueles que são minhas ovelhas, eles vão me ouvir. Aqueles que são minhas ovelhas, eles vão me ouvir. Eles vão dar crédito para o que eu falo. E esse crédito tem que ter o mesmo peso, tá? A voz de Deus, a visão de Deus, o caráter de Deus conforme revelado em Cristo, sem tirar o peso, sem adulterar, sem modificar, sem testar, sem passar pelo nosso crivo. Essa é a verdadeira fé. Vou dar um exemplo só para terminar. Digamos que a Rafaela peque e eu esteja viajando. Eu vou contar uma história da Rafaela para vocês. A última. Vou terminar, 5 minutos. Uma menininha foi brincar com ela essa semana em casa. E ela estava de calça jeans, tênis e camisa comprida. Estava muito calor. A gente prestou uma bermuda, uma blusinha e um chinelinho. Na hora de ir embora, a Rafaela não quis emprestar o chinelinho para ela. Não quis emprestar o chinelo para a guriazinha. A guriazinha foi embora. Quando ela foi embora, eu fechei a porta, eu chamei a Rafaela. Eu dei um tapa na mão direita dela, um tapa na mão esquerda, peguei o chinelo dela e cortei na frente dela, no meio, mandei ela botar no lixo. E falei, tudo que tu não emprestar, eu vou cortar, quebrar ou queimar. Esse é o peso. Meu Deus do céu, o que é isso? A menina foi embora descalça para casa, no calor de 40 graus. Ela tem 5 chinelos. Se eu estivesse longe e dissesse para a Lídia, amor, olha só, o que eu quero que tu faça é isso, isso, isso. Fé é se a Lídia pegasse e fizesse exatamente a mesma coisa. Ela ouviu o que eu falei e ela fez exatamente. Ela não tirou o peso. Ela não adulterou, ela botou mais água. Ela fez exatamente a mesma coisa. Ela não faz isso. Ela sempre tira o peso, né? Mulher tem açúcar, né? Mãe tem açúcar. Então, sempre tenta amenizar. Mas fé é isso, vocês entendem? Não é querer. Ai, mas Deus diz que odeia. Não, mas é que tem que ver que nós... Não tem que ver nada, não tem que ver nada. Odeia, acabou, odeia. O nosso problema é esse. A gente fica, não, mas é que olha só, é difícil. Eu não falo de Jesus porque... O que a palavra diz? Então tu não tem fé, meu Deus do céu. O problema da gente é esse, é muito filtro, é muito da nossa visão, é muito do nosso... que a gente pensa, a gente é cheio de si, a gente é ao contrário de João, a gente é muito grande, Deus é muito pequeno. Então, por que eu trouxe esse texto e termino? Para que a gente avalie como está a nossa fé. Como está a nossa fé? Nós recebemos a voz de Deus como ela é? Sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo. Nós recebemos a visão de Deus. A visão de Deus que Ele tem para as nossas famílias. É uma família pastoreada por homens que pastoreiam suas famílias. Essa é a visão de Deus. Nós tentamos relativizar, mas não existe relativismo. Isso é fé. E o povo de Deus vai se levantar quando tiver fé. Fé nessa palavra. Lei de Deus falou, vamos fazer. Como Deus falou com Pedro, Ele falou e fez. Deus falava e fazia. Isso é fé, gente. Nós pedimos orar. Senhor, ajuda-nos na nossa pouca fé. Nós temos pouca fé. Mas nós precisamos admitir isso. Não podemos ir embora hoje achando que temos, porque fingimos, fazemos de conta. É preciso arrependimento. É necessário um arrependimento. E que Deus nos dê a graça de finalmente ter uma fé verdadeira. Que a voz dele seja realmente como nós cantamos, né? A voz mais ouvida. A face dele a mais desejada. A visão mais querida. Que nós possamos viver pela fé. Porque senão isso aqui não vale nada. Ficar lendo a Bíblia sem crer nela, joga fora então. Ficar brincando, abrindo. Não, mas sou cristão. Quando Deus fala, seu povo obedece. Isso é fé. Lembrem do exemplo que eu dei da Rafaela. Qualquer coisa diferente do que eu ordenei a minha esposa, se ela diminuísse, se ela mudasse, se ela tentasse repensar, não, mas é que eu fiz diferente, eu inventei o que aquilo, não. Qual a voz falou o quê? Qual é a visão que eu tenho sobre isso? Me respeite, é isso que eu quero, faça isso. Isso é fé. Se ela tem fé, ela faz exatamente como eu quero, como eu pedi, como a minha voz falou, como é a minha visão, segundo o meu caráter, de disciplinar a minha filha para que nunca mais ela faça a bobagem de deixar uma menina que não tem nem um chinelo ir para casa no calor de 40 graus descalço. Isso é inadmissível. Assim como o pecado é inadmissível nas nossas vidas, assim como a falta de culto no lar é inadmissível, assim como a falta de santidade é inadmissível. A falta de generosidade, de missionalidade, de pregar o evangelho, tudo isso é inadmissível. E a igreja de Atos tem que nos trazer essa realidade, irmãos. Por isso eu escolhi, para que a nossa igreja amadureça.
para que a nossa igreja amadureça. Eu sei que dói ouvir disciplina do pai. Às vezes eu me sinto mal depois de um culto desse, muito mal, e a minha esposa convive com isso. E eu sei, eu falo, surrei a igreja. Eu surrei a igreja hoje, eu falo para a Lídia. Eu estou mal, porque eu bati na igreja, que nem um pai bate no filho. Mas o pai ama. O filho que é amado, ele é repreendido. Para quê? Para que não quebre a cabeça, para que não tenha a vida destruída. Que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Que adianta? E essa é a aflição de todo aquele que vê Deus, ouve a voz de Deus e vê pessoas caminhando dia após dia. Se não é para você, amém. Mas se é para você, meu querido irmão, se arrependa. Não questione, não fique, não, mas é que o pastor falou aquilo. Não. Creia na voz de Deus, simplesmente ouça Deus e creia. Que o Senhor nos dê graça, irmãos. Eu sei, a palavra é dura. A boa notícia, Jesus nos salvou disso. Imagina se nós sofrêssemos o peso da ira de Deus por tanta incredulidade, tanta presunção, tanto orgulho, né? De querer saber mais que Deus, enxergar mais que Deus, a nossa visão, né? Não, mas a visão que eu tenho sobre isso é diferente, mas eu acho que é superior à de Deus. Que Deus já nos perdoou em Jesus por isso, tá? Mas o castigo era a morte, irmãos, não era brincadeira. É que nem por isso que eu gosto de dar aqueles exemplos que machucam. Eu gosto de escolher a dedo versículos na Bíblia para trazer para a igreja. Tipo, as mulheres devem chamar o seu marido de meu senhor. Por quê? Porque daí, visão aqui. Tem fé ou não tem fé? Tem fé ou não tem fé, meu Deus do céu? Aí que eu vejo, porque, dá bom dia para o outro. Isso aqui eu tenho fé, bom dia. Não, a gente tem fé quando é contrário à nossa visão, é contrário ao que a gente acredita. E a gente recebe a fé de Deus. Por isso que eu gosto de escolher a dedo as coisas difíceis, né? Bem diz o que te maldiz. A pessoa está falando mal de ti, o que tem que falar dela? Enxergar as qualidades dela e falar bem. O que tu acha? Vamos fazer? Tem fé? Vamos? Não, mas é que não é difícil. Ouve lá dentro. É difícil tu ficar olhando o mundo, olhando a carne, analisando a pessoa, analisando o que é justo, o que é injusto. Mas se você ouvir Jesus, ouvir a palavra, a visão que Deus tem sobre isso, porque você não tem direito de não ter misericórdia. Porque Deus teve misericórdia de você. Você não tem direito. Você é devedor à misericórdia. Você é devedor eterno à misericórdia. Está no SPC da misericórdia. Devedor da misericórdia. Para sempre é uma obrigação misericórdia com todos, porque eu sou alvo da misericórdia. Então nós ficamos, não, mas é que tu não sabe o que aquela pessoa fez para mim. Não sei, não quer nem saber. Eu sei que Deus diz, bendiz o que te maldiz, ora pelos que vos amaldiçoam e perseguem, busca o bem dele. É isso. Crê em Deus. Ou Deus é mau, ou Deus não sabe o que nos manda. Ele não é santo, ele não é justo. Nós precisamos ter essa conversa com Deus, irmãos. Não essa conversa que eu estou tendo com vocês, mas você precisa ter essa conversa com Deus. Assim como Cornélio teve, assim como Pedro teve essa conversa a sós com Deus. E Deus precisa mudar a sua visão para a visão dele. Deus precisa mudar seu entendimento, a sua maneira, a maneira dele. Isso é fé. Jesus morreu por conta dessa nossa rebeldia e autonomia. A boa notícia, ele já nos deu o Espírito. Nós podemos ser guiados pelo Espírito. Nós podemos ser cheios do Espírito. Nós podemos ser cheios do Espírito, viver no Espírito e andar no Espírito. É possível, irmãos. É possível. É possível. Senhor, nos dê graça disso. Eu gostaria de pregar outro sermão de como viver no Espírito, como andar no Espírito, como ser guiado pelo Espírito. Espero que aqui em Atos eu consiga tirar isso, tá? Deus nos abençoe, irmãos. Vamos participar da ceia, celebrar o nosso perdão, celebrar o vinho, celebrar o Espírito Santo que nos foi dado pelo sangue derramado. E vamos buscar arrependimento e fé no nome do nosso Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, meus queridos, para cear.